Queridos, a gente vai falar um pouco, um assunto que o Enem gosta de cobrar, e que normalmente não está no livro de matemática, de geometria, é um assunto assim que você não vê demais, assim, não está no teu dia a dia, né? O que é muito comum de cair na parte de geometria? Áreas de figuras planas, né? Teorema de Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo, questão do seno, cosseno, tangente. Então, são certos assuntos que costumam mais cair na prova do Enem. Agora, tem um assuntozinho que é um pouco até chatinho da gente acertar a questão. Tem gente que acha fácil. Engraçado, tem gente que acha muito fácil e tem gente que acha difícil. Tudo é a visão, é a interpretação, porque é uma questão de interpretação, que é você analisar a história da translação, da rotação, da projeção ortogonal, que tem um pouco a ver com desenho geométrico, né? Tem um pouco a ver com desenho geométrico, tem um pouco a ver com geometria espacial e com geometria plana. Você vai tentar planificar, né, ou projetar um ponto num plano. Nós temos os três elementos da geometria, são ponto, reta e plano. Se você quer desenhar qualquer coisa, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o lápis no papel. Você botou a ponta do lápis, aponta o lápis, né? Deixa bem apontadinho e bota a ponta no papel. Quando você botou a ponta no papel, o que apareceu no papel? Um ponto, não é não? É o começo do desenho, é um ponto. Tá legal? A partir desse ponto, você vai começar a formar o seu desenho. Se você riscar, andar com a sua mão para frente, verticalmente, ó, você fez uma linha, você fez uma reta, não foi? Se você fizer um contorno circular, você fez uma circunferência. Então, você começa a formar desenhos geométricos no seu plano, tá legal? Nossa aula de hoje é falar um pouco sobre simetrias e áreas. Se der tempo, a gente fala de áreas também, porque a gente até já é um assunto também que custa muito cair, mas se hoje não der tempo de falar de tudo isso, a gente já programa uma outra aula só para áreas, porque é um assunto também muito importante, tá joia? Então vamos lá, falar um pouco sobre isso. A palavra da nossa aula de hoje, inicialmente, a gente vai falar de alguns tipos de projeções. A homotetia, né? O que é a homotetia? Por exemplo, você já viu a questão do Enem que dizia assim, ó, um ponto de luz, né, projeta uma sombra. Não tem questão assim, né? Você tem assim uma luzinha aqui em cima do teto, aí você bota algum anteparo embaixo e projeta uma sombra. Então, daquele ponto sai a luz. Aí a luz sai para todas as direções. Se eu colocar algum obstáculo à frente da luz, do outro lado, vamos dizer que eu quero projetar nessa parede aqui. Então, se eu colocar uma lanterna aqui na minha mão e eu ficar na frente da lanterna, vai formar minha sombra lá na parede, né? Porque a luz não passa por aquele obstáculo. Então, essa forma de você projetar, e você vai perceber que quanto mais distante estiver, maior vai ser a sombra, né? Porque a luz vai ampliando, isso eu vou chamar de homotetia. Olha o desenho aqui, ó. Você tem, como se você tivesse aqui um ponto de luz, ó, um ponto de luz bem aqui, e tivesse uma figura aqui, ó, essa bandeirinha de São João, ó. Nessa forma aqui, ó, a luz vai projetar esse ponto, ó, bem aqui, ó, vai projetar esse ponto aqui, bem aqui, ó. Então, você vai projetar todos os pontos. Tu percebe que a bandeirinha de lá é um pouco maior do que a outra? Então, você está projetando mais na frente. Vai formar figuras semelhantes. Se você perceber o desenho, os desenhos são parecidos, não são? Só não são do mesmo tamanho. Aí aparece um assunto da geometria também conhecido, que é semelhança de polígonos, semelhança de figuras. Aí vem uma proporcionalidade. Digamos que a distância daqui para cá é a mesma distância daqui para cá, né? Se essa figura estiver bem no meio, então você vai ter projeções e vai ter proporções entre essas figuras, tá legal? Outra coisa, isometria. Vamos falar um pouco de isometria. Iso quer dizer mesmo, né? Mesma metria, mesma medida. Se você olhar a homotetia, tem escrito ali assim, ó, é uma ampliação ou uma redução do ente geométrico. Tá certo? O que é isso, professor? Eu estou ampliando, a figura é a mesma, mas está aumentando o tamanho, ou está diminuindo o tamanho. Então, nós temos aí uma ampliação ou uma redução, tá certo? A isometria não altera o tamanho, apenas a posição. Como não está dizendo, ó, iso quer dizer mesmo, metria quer dizer medida. Então, mesma medida. Qualquer projeção na isometria não vai mudar o tamanho, diferente da homotetia, tá vendo? Ó, que aumenta o tamanho, mas a figura é semelhante, só que é proporcional.
Já na isometria, eu tenho 3 tipos de casos de isometria, que costumam cair na prova do Enem. Um é a translação, tá certo? O que é translação? O que é você transladar? Observe aqui a diferença, o que vai ser a translação. Ó. Imagina essa figurazinha aí, ó. O que aconteceu com essa figurinha aí, ó? Presta atenção, ó. Quando essa figurinha passou, deixa eu ver se dá pra passar aí, ó. Quando ela passa desse ponto para esse outro ponto, ó, ela mudou o tamanho? Não, né? Mudou a forma dela? Não. É a mesma figura. Só fez acontecer o que com ela? Um deslocamento horizontal ou vertical nesse caso? Horizontal. A figura é a mesma, ela se deslocou horizontalmente, ó. Tá legal? Então, não mexeu no tamanho, não inverteu a posição, nada. Ela só se deslocou horizontalmente. Então, esse tipo de movimento é chamado de quê? Translação. Tá certo aí? Vamos ver outro movimento, ó. Olha, pessoal, a translação desloca sem se deformar, paralelo a uma direção fixada, no caso aí na horizontal. Olha esse outro caso aqui se você prestar atenção aqui na aplicação na prática. Ó. Se você perceber, esse cara, essa pessoa dessa bicicleta, ó, e a pessoa dessa bicicleta, o desenho é ou não é o mesmo, idêntico? Só está em outra posição. Aumentou o tamanho? Não. Girou a posição, né? Inverteu? Nada. Ele está do mesmo jeito, só que ele se deslocou para que lado? Se deslocou na horizontal. Ó. O bondinho elétrico, ó. O bondinho elétrico estava embaixo, está mais em cima. Ó. É o mesmo bondinho, só que ele sofreu um deslocamento nessa inclinada. Mas é o mesmo desenho, não modificou o desenho. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho 3 gráficos, tá certo? Ó. O gráfico da função y igual a 2 elevado a x. Ó. Olha como é o gráfico dela. Ó. Professor, por que o gráfico é assim? É uma parábola, é isso, pessoal, ou não? Não. É uma reta? Não. É uma função exponencial. Perceba uma coisa, ó. Por que o gráfico é assim? Ó? Quando o x for 0, quanto é 2 elevado a 0? 2 elevado a 0 é 1. Ó. Quanto é 2 elevado a 1? Quando o x for 1, ó, o y é 2. Ó. Quando o x for 2, 2 elevado a 2 dá 4. Ó. Então, esse gráfico verde é o da função 2 elevado a x. Agora, presta atenção. Ó. Se a função é 2 elevado a x, quando eu coloco na função vermelha 2 elevado a x, está até faltando o x ali em cima, ó, mais 2. Se eu pego essa função aqui e somo mais 2, o y vai aumentar 2, não vai? Se o eixo y é o eixo vertical e cada y aumenta 2, o que acontece então com os pontos? Sobem 2 unidades. Então, houve uma translação, né? Ó, você deslocou 2 unidades para cima. E se você botar 2 elevado a x menos 2, ó, 2 unidades para baixo. Então, quando você pega uma função y igual a tal coisa, né? Y igual a 3x mais 5. Se eu pegar y igual a 3x mais 7, aumentou 2 unidades cada y. Então, ele subiu 2 unidades, ou desceu 2 unidades, tá claro? Então, sofreu uma translação. Outro caso, olha aí, ó, a rotação. Então, o primeiro caso era translação, que é só andar horizontalmente, ou verticalmente, ou na inclinada, mas não muda a figura, tá legal? Rotação é o quê? O nome está dizendo, ó, vai sofrer um giro, né? Se você perceber aqui, ó, olha para esse cachorrinho aqui, ó. O cachorrinho está bem aqui, o outro está bem aqui, ó. A figura do cachorrinho é a mesma? Mudou o tamanho dela ou não? Lá naquela homotetia, a primeira, ocorre uma ampliação. Esse cachorrinho aí ampliou? Não. Mas vem cá, esse cachorrinho, ele sofreu um deslocamento horizontal? Não, então não foi translação. O que você percebe que aconteceu? Ó? Ele estava numa posição, ó, e o mesmo cachorrinho agora está numa outra posição. Tu percebe que é como se ele tivesse sofrido uma rotação? Sim ou não? Mais ou menos quantos graus você acha aí? Aí você tem, ó, se eu ligar isso para um ponto e ligar para o outro, ó, esse ângulo aqui seria a rotação que ele sofreu, ó. Tá legal? Não sei aqui, não dá dando para muito para dizer exatamente que ângulo é esse, né? Mas se tivesse um quadradinho assim, era um ângulo reto, seria quantos graus? 90 graus. Mas ele tem aqui uma certa, né, rotação. Olha para esse passarinho aqui, ó. Esse passarinho aqui amarelo e tem esse passarinho aqui azul, né? Ó, o amarelo e o azul de novo, ó. Esse amarelo para aquele amarelo, nesse caso, ele já sofreu uma rotação. Ó. Se você pegar esse cara e girar 180 graus, ele vai ficar exatamente igual ao outro, concorda? Ó? Então, sofreu aí o quê? Ó? Uma rotação. Ficou claro, pessoal?
Então, rotação, eu vou girar a figura. Mas não vai mudar o comprimento, não vai mudar o tamanho, não vai mudar nada. E a translação você vai mexer na horizontal ou na vertical, mas vai ser só um deslocamento linear, digamos assim. E o último caso, ó, ainda falando um pouco da rotação, se você olhar para essa figura aqui, ó, eu tenho essa figurinha aqui, ó, aí tu percebe, ó, o que é que aconteceu, ó. Do jeito que ela está aqui, ela sofreu exatamente, ó, um giro. Se você gira ela 180 graus, ó, o que vai acontecer, ó? Ela vai estar do lado oposto, tá legal? Só um detalhe, ó, se essa figura, do jeito que ela está aqui, se ela ficasse assim, ó, do jeito que ela fez aí, ela sofreu uma rotação, tá certo, ó? Mas imagina que isso aqui fosse um espelho. Se fosse um espelho bem aqui, ó, tu acha que a figura do outro lado do espelho ia ser do jeito que está aqui? Não, porque se fosse um espelho, ia sofrer uma reflexão. Aí, por exemplo, do jeito que ela está aqui, se aqui nesse pontinho tivesse um espelho, como é que seria a imagem do espelho? Já seria um negocinho mais ou menos assim, né? Do jeito que você está vendo aqui, só que assim, ó, subindo para cá e fechando aqui, né? Como se fosse essa figura aqui de cabeça para baixo, né? Aí seria o que a gente vai chamar agora de reflexão, ó. O último caso, são 3, ó, para a gente memorizar. Um é a ampliação, que é a homotetia, né? Aí nesses 3 casos que não muda o tamanho, tem a translação, que é você andar com ele na horizontal, ou na vertical, ou na inclinada, mas só um deslocamento linear. Você só mudou de posição linear. O outro seria essa aí, que é a rotação. Você percebe que sofreu um giro, né? Um giro de tantos graus, digamos assim. E o último caso é a reflexão, ó. Reflexão eu vou ter como se você tivesse um espelho no meio e você estivesse fazendo exatamente a figura. Aí vem uma palavra muito importante que está dentro desse caso aí, simetria, tá certo? Essa parte de reflexão, se você puder anotar na sua apostila aí, nós estamos aqui em que página, hein, galera? Quem está acompanhando aí? Só para ver se eu acho aqui. Página 29, exatamente, ó. Essas figurinhas aí estão todas na página 29, tá? Então, se você perceber, na reflexão existe uma simetria, tá certo? Ó, uma simetria onde existe um eixo, que é uma linha, né, uma reta, que vai a partir desse eixo como se ele fosse um espelho. Então, por exemplo, ó, se você olhar para essa figura azul escura, é como se aqui no meio da estrela tivesse um espelho, e você tivesse exatamente, ó, do outro lado. Cuidado, porque isso às vezes tem gente que confunde com a rotação. Tem gente que confunde com a rotação. E detalhe, nesse caso aqui, por causa dessa figura, se essa estrela, eu girasse essa estrela 180 graus, ela ia fazer isso aqui, ó. Se eu girasse ela aqui, ó, acabava que ela ficava parecida com isso. Mas se o lado de cá, ó, se esse ponto está aqui do lado oposto, ó, esse ponto aqui está aqui do lado oposto, ó, sempre há a mesma distância, isso é o que eu vou chamar de reflexão. É como se fosse um espelho, tá certo? Na rotação, você vai ter uma mudança. Por exemplo, ó, se esse pássarozinho aqui, eu colocasse bem aqui a minha reta, ó, e sofresse aqui uma reflexão, você ia pegar esse mesmo passarinho, só que para cá, ó. A carinha dele bem por aqui assim, né? O buchozinho aqui, ó. Ou seja, ele ia ficar exatamente de frente para ele, né? Como se fosse um espelho. E a rotação não. Você vai ter um certo giro em graus para você fazer, tá bom? O que mais? Olha esse outro caso ali de cima, ó. Você tem aqui essa figurinha que está para cá. Aí se eu quiser, se essa reta for a minha, sempre que eu vou fazer uma reflexão, eu tenho que ter uma reta ou um ponto, né? Como sendo o meu espelho. Ou seja, o meu eixo de simetria que a gente chama. Então essa retinha aqui, ó, é o eixo de simetria. Então se esse cara aqui é o eixo de simetria, esse ponto aqui, ó, ele vai ser projetado para o lado oposto, ó, a mesma distância, ó. Esse ponto aqui vai ser projetado para cá, ó. Esse ponto aqui para cá, ó. Então você percebe que ela fica totalmente invertida em relação ao eixo de simetria. Então se você perceber, ó, o pontinho azul está bem aqui, ó, mais ou menos a uma distância daqui para cá, vai ter ele também na distância daqui para lá, ó. Tá legal? Agora aqui uma coisa, ó. Se essa retinha aqui tivesse nessa posição aqui, ó, como é que seria a simetria? Se tivesse aqui, ó. Aí se fosse aqui o meu eixo de simetria, eu ia pegar essa figura e desenhar para cá ao contrário, ó. Então ia ter esse Lzinho desenhado para cá, para baixo, ó. Tá legal? Então depende muito de onde é que está o eixo de simetria. Tudo bem, pessoal? Até aí tá legal? É só teoria, já vamos para os exercícios, né? Que é a parte mais perigosa.
Olha aí, ó. Olha, compara a diferença lá da rotação e aqui da reflexão. Olha a diferença, ó. O que aconteceu aqui, ó? Nessa daqui você percebe que a figura vai girar, ó. Vai girar 180 graus, ó. Esse ponto vai sofrer um giro de 180, ó. Esse ponto vai sofrer um giro de 180, tá legal? Então sofreu aí uma rotação. Aqui não, ó. Olha a diferença, ó. Ela gira assim, a outra gira assim, ó. Que é exatamente como se aqui fosse exatamente o eixo de simetria. Percebe a diferença da rotação para reflexão, que é a simetria. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um caso, ó. Olha para esse caso aqui, ó. Lá na função do segundo grau, como é o gráfico da função do segundo grau? Quem lembra? Uma parábola, né? A parábola tem a concavidade, naquele primeiro caso lá, voltada para baixo. Lembra aí, quando é que a concavidade é para baixo mesmo? Quem lembra? Quando o A é negativo, né? O que é o A? AX ao quadrado mais BX mais C, né? É o coeficiente do x ao quadrado. Quando ele é negativo, a concavidade é para baixo. Quando é positivo, a concavidade é para cima. Toda parábola, ela tem um eixo de simetria, passando exatamente no vértice, ó. Sempre no vértice, verticalmente, tem um eixo de simetria. Toda parábola, ela é simétrica em relação a esse eixo. Quer dizer, se tem um ponto aqui, tem um ponto igual do outro lado. Se tem um ponto aqui, tem um ponto igual do outro lado, ó. Então, sempre na parábola, você percebe o lance da reflexão, onde o eixo de simetria é exatamente o eixo da parábola, tá bom? O que mais, ó? Olha esse outro caso aqui. Como estamos falando de simetria, dentro desse caso aí de reflexão, né? Estamos falando de simetria, vamos ver aqui dois tipos de simetria. A simetria axial e a simetria central. Olha a diferença, ó. Simetria axial é uma figura que vai ser simétrica em relação a uma reta, a uma parede, digamos assim, né? Tipo a parábola lá da função do segundo grau. É simétrica em relação a uma reta. Simetria central já é em relação a um ponto, não mais em relação a uma reta. Então, por exemplo, se eu coloco essa retinha azul e digo assim, galera, qual é a figura simétrica a essa em relação a essa reta? Então, você vai olhar, ó, o ponto A, você vê que distância ele está daqui para cá, passa a mesma distância para cá e marca o simétrico do ponto A. O ponto B, vê qual é a distância que ele está daqui para cá e marca o simétrico do outro lado. O ponto C, a mesma coisa. E você vai marcando, depois você faz a figura. Veja que ela vai ficar exatamente, ó, o ponto que está mais próximo é o ponto mais próximo. O ponto que está mais distante é o ponto mais distante. Ela fica exatamente oposta. O nome simétrico quer dizer oposto. Lá nos números naturais, nos números inteiros, qual é o oposto do número 5? Qual é o oposto do número 5? Menos 5. Por quê? Porque na reta real tem o zero. O 5 está 5 unidades à direita. O que é o oposto? É o simétrico. Então, é que está menos 5 do lado esquerdo. Tá legal? Por isso que na matemática, quando ele fala simétrico ou fala oposto, é só trocar o sinal. Porque eles estão em lados opostos, né, da reta. Tudo bem? A simetria central não é mais em relação a uma reta, e sim em relação a um ponto. Galera, olha aqui a diferença, ó. Se eu quisesse o simétrico desse cara, certo? Em relação ao meu braço aqui, ó, seria essa figura aqui? Não. Se eu colocasse meu braço aqui, eu quero em relação ao meu braço. Meu braço é uma reta. Então, é uma simetria axial. Você ia ter esse mesmo cara, só que, ao contrário, ó, o joelho dele ia estar bem por aqui assim, ó. E a bundinha dele, ó, ia estar mais para trás, né? Ó. Só que ele ia ficar de cabeça para cima mesmo, né? A cabeça dele ia estar por aqui, os pés dele ia estar por aqui, né? Ele ia estar de cabeça para cima mesmo, né? Só que o joelho mais para perto aqui, né? E aqui mais para trás, ó. Igual como está aquela figura lá. Mas como aqui é uma simetria central, é em relação a quem? Ao ponto. Então, olha como é o jeito, ó. Esse ponto P, que está bem aqui a mão dele, ó, tu vai ligar para o ponto O, vai passar do ponto O a mesma distância, ó. Então, esse ponto P, que é a mão do cara, vai estar na distância, na mesma distância, ó, só que no sentido oposto, ó. Então, seria bem aqui embaixo, ó. A cabeça dele, que é bem aqui, ó, tu vai ligar para o ponto e vai pegar do lado oposto, ó. Aí acaba que ele fica de cabeça para baixo, né? Como se eu estivesse aqui num quadrante, aqui estivesse invertido no outro quadrante. Por quê?
Porque é em relação ao ponto. Ó. O pé dele está aqui, tu vai para o ponto, ó, anda a mesma distância, está aqui o pé dele. Ó. Tá legal? Então, em relação a um ponto só, ela inverte a figura. Acaba que sofre também uma simetria, mas é invertido. Ficou claro, pessoal, isso aí? Vamos em frente. Isso aí é o que mais cai. Todo ano tem uma questão de projeção ortogonal. Professor, o que é isso aí? Projeção ortogonal. Projeção é projetar. Quando você ouve a palavra projeção, de que você se lembra? De um projetor, não é não? Não tem aqueles... Aqui, ó, um projetor como esse, é uma projeção. O que vai acontecer aqui, ó? Ele está recebendo a imagem, esse projetor está recebendo a imagem do computador, né? Dentro dele, ali, na parte interna dele, pequenininha, porque ele é bem pequenininho, é desse tamanhozinho que a rodinha dele ali, ó. E essa projeção vai entrar uma luz e vai projetar lá no quadro. Aí eu pergunto para vocês, essa projeção que está acontecendo dali lá para a tela, qual é dos casos que a gente viu? Vamos lembrar os casos? O primeiro, homotetia, é esse? É esse, né? Porque aumenta o tamanho. Vão ser uma figura... Essa figura que você está vendo aqui no... Tudo que você está vendo aqui nesse quadro, está bem grandão para vocês enxergarem. Mas ele é bem pequenininho lá dentro, ó, na hora que ele recebe a imagem. E projeta bem grandão para cá. Né? Então, houve aí um aumento de tamanho. Então, o que a gente vai chamar aí de projeção ou homotetia. Tá legal? Agora, o que é a projeção, então? É você pegar um ponto e projetar. Olha para essa figura aqui, ó. Eu tenho o ponto A e tenho aqui o chão, esse plano aqui é como se fosse o chão. Projeção ortogonal é você sai daquele ponto e vai na direção do chão, né, do plano qualquer, pode ser o chão, pode ser uma parede, na direção perpendicular. Projeção ortogonal é projetar aquele ponto, é pegar aquele ponto, como se você pegasse aquele ponto e deslocasse ele até chegar no plano, mas numa direção o quê? Perpendicular, que é a menor distância. Se eu disser assim, galera, que distância eu estou daquela parede? Que distância eu estou daquela parede? Ora, eu posso ir naquele sentido ali, ó, ou nesse sentido aqui, ou nesse aqui, ou qual é a menor distância que seria para eu ir até a parede? É se eu for na direção o quê? Perpendicular. O que é perpendicular mesmo? Formando 90 graus. Tá claro? Isso é uma projeção ortogonal. Então, sempre você vai projetar pontos no plano. É o que mais cai na prova do Enem, é projeção ortogonal. Tá legal? Olha aqui outro caso, ó. Projeção de uma reta sobre um plano. Ali eu projetei o ponto A no plano. Aí a projeção é o ponto P. Quem é a projeção ortogonal do ponto A? É o ponto P. Tá claro aí, pessoal? Olha aqui uma coisa, ó. Se eu fizer esse movimento aqui, presta atenção, ó. Olha a ponta do meu dedo, ó. Vou fazer esse movimento aqui, ó. Beleza? Vocês estão vendo, se você olhar só para a ponta do meu dedo, tivesse uma luz na ponta do meu dedo, que figura mais ou menos você estaria vendo? Um meio círculo, né? Um arco, tá certo? Um arco, exatamente, ó. Se eu sair daqui, ó, e chegar aqui, ó, é um arco de quantos graus? 180. Então, a ponta do meu dedo fez um desenho no ar, né? E que desenho foi esse? Uma meia circunferência. Um arco de circunferência de 180 graus. Mas olha aqui uma coisa agora, ó. Pensa da mesma forma o seguinte. Imagina agora que vai ter uma luz aqui em cima de mim, uma luz em cima de mim, e vai projetar a ponta do meu dedo no chão. Presta atenção. Vai projetar a ponta do meu dedo no chão, ó. Do jeito que está meu dedo aqui, a ponta do meu dedo vai ser projetado no chão um ponto, beleza? Quando o meu dedo estiver nessa posição aqui, ó, ele vai projetar no chão um ponto. Quando o meu dedo chegar bem aqui assim, ó, ele vai projetar no chão mais um ponto, ó. Aí eu pergunto para você, se eu faço esse movimento, você vai estar enxergando um arco de circunferência, não é não? Mas se eu perguntar, a projeção no chão é o quê? É uma reta, exatamente, ó. Não é mais uma circunferência. Por quê? Porque quando ele está aqui, ó, eu projetei ele aqui, ó. Aí quando eu vou levantando, ó, você percebe que eu não estou andando para cá e nem para cá. Eu estou andando reto. Então lá no chão, ó, vai ter um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, ó. Vai estar nesse sentido aqui, ó. As projeções das pontas do meu dedo. Tá claro? Então cuidado.
Depende do jeito que você pergunta. Se eu perguntar, de acordo com o referencial que são vocês, a ponta do meu dedo é qual figura? Um arco de circunferência. Mas se eu estiver perguntando, a projeção da ponta do meu dedo no chão, quando eu faço isso, é que figura? Uma reta. Tá claro aí, pessoal? Então, muito cuidado com o jeito que você vai enxergar. Tem que ver, ler a questão com cuidado. Ficou claro? Então, vamos lá, ó. Projeção, então, ó. Se eu for projetar essa reta no chão, ó, quero projetar essa retinha aqui, ó. Quero projetar essa reta daqui para cá, ó, no chão. Aqui a reta vai subindo, ó. Mas no chão não, ó. Esse ponto eu projeto para cá, esse ponto eu projeto para cá, esse ponto eu projeto para cá. Então, no chão eu não vejo nada subindo, eu vejo só uma reta no chão, porque eu projetei todo mundo no mesmo plano, tá certo? Às vezes não está no mesmo plano, mas quando eu projeto no mesmo plano. Ficou claro, pessoal? Projeção ortogonal de um segmento de reta sobre o plano. Ó. Por exemplo, lá no ponto A, ó, tanto o ponto A quanto o ponto B, se eu projetar no plano, vai ser o ponto P. Lá de cá, ó, do segmento A para o segmento B, é um segmento de reta crescente. Mas quando eu projetar, vai ser uma retinha, ó, no chão. Tá claro? Fácil, não é isso aí? Não é difícil, não. O que mais? Projeção ortogonal de uma figura geométrica. Projeção ortogonal de uma figura sobre um plano será o conjunto de pontos formado pelas projeções ortogonais de todos os pontos da figura. Por exemplo, olha essa figura aí, ó. Tu tem aqui tipo uma escadinha, né? Tipo uma escadinha aqui, ó. Aí veja bem, essa escadinha, ela tá como se estivesse flutuando. Aí tem uma parede aqui, tem outra parede aqui e tem o chão. Se você perceber, quando eu projetar numa parede, ou na outra parede, ou no chão, a figura é a mesma? Não. Porque quando eu projetar nessa parede aqui, ó, eu vou estar projetando essa face aqui, ó. Então, quando essa face for projetada, ó, esse ponto vai ser projetado aqui, esse ponto vai ser projetado aqui, né, ó. Então, isso é uma projeção lá naquela parede. Já na parede de lá, atrás, o que você vai ver, ó? Nessa parede de cá, você só vai ver isso aqui. Percebe que essa parte verde você não enxerga? Imagina que você está olhando só nessa vista daqui para lá. Ó. Se você está olhando nessa vista daqui para lá, a parte verde, a parte azul e a parte verde, ninguém enxerga. Só enxerga o amarelo. Ó. Agora, se eu for olhar nesse sentido aqui, ó, para projetar naquela parede lá, eu vou enxergar esse retângulozinho azul, não vou enxergar o verde, porque ele vai estar, né? O azul vai estar assim para mim, ó, mas o verde vai estar na horizontal. Então, não vou enxergar o verde, mas vou enxergar essa outra parede. Ó. Então, essa face vai ser enxergada, ó, e essa face vai ser enxergada. Ó. Então, olha como é que é a projeção. Ó. Agora, se eu projetar a parte de cima, se eu projetar no chão, de cima para baixo, eu vou ver só esse verde aqui, ó, e esse verde aqui. Ó. Então, vai ficar um retângulozinho todo verde. Então, tudo depende da vista que você vai estar olhando e qual é a face que você vai ver da figura. Tá joia, pessoal? Tudo isso é meio perigoso porque a gente não está com a figura na mão. É uma figura espacial, mas está no plano. Na tua prova é uma folha plana. Então, se você vai olhar a folha plana, você vai ficar um pouco em dúvida, porque você não está na figura espacial. Se tiver alguma questão que você possa, né, imaginar uma bolinha na mão, mas tudo é imaginação. Você tem que tirar do plano e imaginar aquela figura. Por isso que é um pouco mais difícil essas questões. Vamos começar a fazer umas questõezinhas aí, ó. Exercício sobre transformações. Eu vou colocando as questões que já está na tua apostila. Acompanhe o textozinho aí para a gente fazer a questão. Dá uma olhadinha nessa questão agora aí, ó. A primeira. Vou ler aqui com vocês, ó. Está um pouco pequenininho aí a letra, ó. Diz assim: essa questão, vou alertar já uma coisa. Talvez seja uma das mais difíceis dessa apostila, tá? Não é uma questão fácil. Ainda não caiu exatamente desse jeito na prova do Enem, porque ela é mais difícil de enxergar, tá? É uma questão nível difícil. Ele diz assim, ó. Uma das expressões artísticas mais famosas associadas aos conceitos de simetria e congruência é talvez a obra de Maurits Cornelis, né? Escher, artista holandês cujo trabalho é amplamente difundido. A figura apresentada de sua autoria mostra a pavimentação do plano com cavalos claros e cavalos escuros, que são congruentes e se encaixam sem deixar espaços vazios. Na verdade, a figura que ele colocou aí, deixa eu ver se está aqui na tua apostila, está aqui ela, né? Ó. Olha que figura legal, pessoal. Ó. Eu acho até que o Stella já falou alguma coisa sobre arte e colocou alguma coisa sobre esse tipo de situação também. Ó.
Olha que legal, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Todo mundo enxerga aí cavalos pretos ou cavalos brancos? Os dois, né? Mas, ó, os pretos estão mais em destaque, né? Aí tem gente assim, não, eu vejo mais os brancos em destaque. Tudo é a visão. Quem gosta de colocar umas questõezinhas assim interessantes é o Pedro Evaristo, de matemática. Acho que ele não veio esse ano aqui ainda, mas ele gosta de colocar essa visão além do alcance que ele chama, né? De você tentar enxergar. Aqui, ó, os cavalos pretos, eles estão bem evidentes aqui, ó. Mas entre um cavalo preto, ó, entre um conjunto de cavalos pretos, tem um cavalo branco, ó. Olha que coisa legal, ó. Exatamente entre esses 4 cavalos pretos aqui, o espaço que fica entre eles é um cavalo branco idêntico a eles. Dá para ver isso aí, pessoal? Então você vai ter sempre, ó, entre os pretos, os brancos. Ó. Se você fixar o olhar nos brancos, você vai ver os cavalos brancos. E não vai muito perceber os pretos. Se você focar nos pretos, você percebe muitos pretos, mas não percebe os brancos. Mas o grande lance dessa figura é a simetria, que você olha aí, ó. Se você perceber, você tem cavalos pretos e brancos, todos idênticos, tá certo? Todos idênticos. Então, o que ele quer saber na questão é o seguinte: realizando procedimentos análogos aos feitos por esta, entre as figuras a seguir, aquela que poderia pavimentar um plano, utilizando-se peças congruentes de tonalidades claras e escuras, era. Eu vou colocar agora aqui opções e você vai ter que me dizer quais delas, ou qual delas, na verdade, só uma que vai dar certo, que poderia fazer igual a essa figura aí. Se eu colocasse várias figuras iguais, de tonalidades diferentes, ia conseguir preencher todo o espaço. Você percebe que nessa tela aí, ó, não tem nenhum espaço que não seja exatamente uma parte do cavalo, tá legal? Vamos lá, olha aí. Vê se vocês conseguem achar qual é a figura que dá. Pode olhar na apostila também, ó. Eu tenho essa figurinha aqui, ó. É difícil a questão, ó. Tem essa figurinha aqui, ó. O que ele quer saber? Se eu pegar várias figuras dessa, várias, se eu conseguir encaixar umas nas outras. Aí elas têm que se encaixar bem direitinho, como se fosse um quebra-cabeça. Tá certo, ó? Tem essa, ó. Tem essa aqui e tem essa daqui, ó. Então, quais dessas figuras você acha que, se eu colocasse várias delas, eu faria um mosaico ou um quebra-cabeça, sem nenhum espaço que não fosse a própria figura? Uma bem encaixadinha na própria figura. Qual seria? Eita, é difícil, não é essa? Ideal era se eu pudesse pegar o papelzinho, recortar várias, né, e sair pregando, né? Mas eu não vou conseguir fazer isso na prova. Então eu tenho que ter a visão mesmo, ó. Essa A, pessoal, talvez não fosse legal, porque esses pedaços aqui não se encaixam nesses daqui por causa dessas partezinhas aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa parte aqui, ó, talvez se encaixe aqui, né? Essa talvez se encaixe aqui na outra, ó. Mas não sei se essa parte aqui se encaixa nessa, ó. Olha essa outra aqui, ó. Ó, essa daqui, ó, essa aqui tá mais parecido, pessoal, porque olha aqui uma coisa, ó, que interessante. Esse pedacinho escuro se encaixa no branco, concorda, ó? O preto se encaixa no branco, ó. Esse pedacinho que sobra para cá, também é o que sobra para cá, ó. Do triângulo branco para o triângulo preto, ó, são idênticos, tá vendo, ó? Então, um pode encaixar no outro, ó. O pedacinho entre o triângulo e o quadrado, que aqui é branco, ó, aqui é preto, ó. Tá vendo, ó? Esse pedacinho aqui que é preto, ó, aqui é branco, ó. Então, eu acho que essa seria a figura melhor. Vamos ver no mosaico, ver se fica legal, ó. Olha no mosaico, ó. Se eu pegar essa figura aqui, ó, né? E aí eu vou colocando uma na outra, ó. Olha aí, ó. Vou tentando encaixar uma na outra, ó. Olha aí, ó. Perceba, ó, que essa figura aqui, ó, vai encaixar aqui, ó. Fechou na outra. Essa vai encaixar aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse vai encaixar aqui, ó. Esse vai encaixar aqui, ó. Aí você tiver o... vai estar tudo assim, ó. Tá vendo, ó? Então, se essa for preta, essa for branca, essa for preta, essa for branca, essa for preta, essa for branca, forma um desenho com as mesmas características do cavalinho. Tá claro, pessoal? Foi difícil enxergar essa? Levanta o braço quem conseguiu enxergar a figura, de verdade. Massa, show de bola, né? Talvez seja a questão mais difícil da apostila, essa daí, na minha opinião, tá certo? Mas essa não caiu no Enem ainda. Não caiu com esse nível de dificuldade ainda no Enem. Caiu mais fácil. Mas tem gente que também não acha muito fácil, tá? Vamos ver outra, ó. Vamos ver a segunda questão. Então, o item certo é o item D de dado, a primeira. Segunda questão, ó. Um decorador utilizou um único tipo de transformação geométrica para compor pares de cerâmicas em uma parede. Uma das composições está representada pelas cerâmicas indicadas por 1 e 2. Olha aí, ó. Eu tenho 1, 2 e 3. Aí ele fala assim, ó. Um decorador utilizou
um único tipo de transformação geométrica para compor pares, grifa a palavra pares, ó, pares de cerâmicas. Uma das composições está representada pelas cerâmicas indicadas por 1 e 2. Então, qual é o primeiro par? O primeiro par é 1 e 2. Olha para 1 e olha para 2. Olha para 1 e olha para 2. Olha para 1, tá bom, professor, né? E olha para 2, ó. E aí, comparando as duas, essa é um par de figuras, tá? O que é que você percebe? Tente olhar aí, ó. Existe algum tipo de, sei lá, rotação, simetria, né? Aquelas nossas situações, ó. Tu vai perceber, ó, que tem um triângulozinho bem aqui, virado para cima, tem um triângulozinho bem ali, virado para baixo, né? Essas três bolinhas saem do canto esquerdo aqui subindo, ó. Essas saem lá de cima descendo, ó. Tá legal? Então, essas duas formam um par com uma certa característica, que você tem que perceber qual é. A pergunta é, e essa figura 3, qual seria o par dela? Que teria a mesma característica desse par. Tá certo? Ó, qual seria o par dela? Usando a mesma transformação, qual a figura que compõe um par para a cerâmica 3? Vou botar as opções, ó. Vamos pensar um pouco. Você vê o que é que aconteceu da 1 para 2. Agora tem que ver qual é a que vai fazer par com a 3. Vê aí. B de bola. Quem dá mais ou quem dá menos, né? Quem dá A, quem dá C. Percebe, ó, olha para 1 e olha para 2, vê o que tem de parecido, o que aconteceu do 1 para o 2, ó, como foi a transformação, e tem que fazer a mesma transformação com a 3 e a próxima, que qual é a opção aí, ó? B de bola. Vamos ver se é a B, ó. Vamos lá, ó o desenho. Primeiro, qual foi a transformação que você percebeu, ó? Ó, entre a 1 e a 2 é como se eu tivesse uma simetria, ó. É como se eu tivesse aqui uma retinha separando. A primeira tem um triângulo embaixo, a outra está ao contrário para o outro lado, ó. Aqui tem uma bolinha aqui, tem a simétrica dela aqui. Tem uma bolinha aqui, tem a simétrica dela aqui. E tem uma bolinha aqui, tem a simétrica dela aqui, ó. Então, qual é o tipo de transformação? É a simetria, tá certo? É a reflexão, como se fosse um espelho aqui no meio, né, ó? Como se aqui passasse um espelho e você estivesse fazendo a reflexão. Esse é o tipo de transformação. Dificilmente cairia no Enem assim, qual é o tipo de transformação? Aí tinha lá na opção, reflexão, translação, rotação. Acho que ele não chegaria, nunca colocou questão assim não, para você saber qual é a transformação. É mais você perceber a transformação e fazer do seu jeito em outra figura, como está acontecendo aqui. Vamos para outra agora então, ó. Olha qual é a figura 3. A figura 3 está assim, ó. Se eu fizer a mesma transformação, eu vou imaginar que aqui tem um espelho, né? E eu vou desenhar a figura para o lado de cá. Então, aquele triângulo que está virado para cá, ele vai estar aqui embaixo, ao contrário, né? Ó. As bolinhas que estão na ponta de lá descendo, vão ficar na ponta de cá subindo. Então, a figura seria assim, ó. O triângulo exatamente lá, ao contrário para cá. Essa bolinha assimétrica dela. A que está mais em cima vai ficar mais embaixo, e a que está mais em cima vai ficar mais embaixo. Então, acertaram ou não? Qual foi o item? B de bola. Parabéns, vocês são fera mesmo, viu? Show de bola? E aí? Essas questões, vocês estão gostando dessas questões? É melhor do que fazer conta, né, não? Do que fazer muita conta de matemática, né? Multiplicação, divisão, né, não? Então, essas questões assim, é uma questãozinha que o aluno geralmente gosta. E tem caído bastante na prova do Enem. Geralmente vem umas 3 questões envolvendo esse assunto aí. Então a gente tem que acertar. Tem que entender, tem a parte da teoria, entender quais são os tipos de transformação para você perceber, mas é muita questão de visão. Então essa questão aí, muito aluno gosta, mas elas são perigosas, tá bom? Vamos ver outra, ó. Letra B de bola. Vamos ver a próxima. Lê essa terceira questão aí, ó. Simetrias são encontradas frequentemente em nosso dia a dia. Elas estão nas asas de uma borboleta, nas pétalas de uma flor, ou em uma concha do mar. Por exemplo, pessoal, imagina uma flor, uma papoula daquelas. Papoula tem 4 ou 5 pétalas. Deixa eu me lembrar aqui. 5 pétalas, né? Uma papoula. A gente vai desenhar uma florzinha no caderno da gente, né? Não são 5 pétalas ou 4, vocês botam lá? 4 pétalas, por exemplo. Se eu fizer 4 pétalas, tá certo? Ó, você percebe que quando você tem 4 pétalas, imagina 4 pétalas na tua cabeça. As pontas das pétalas
se você girar 90 graus, fica igual, não fica? Se você pega uma papoula com um desenhozinho na flor, desenho no teu caderno uma florzinha de 4 pétalas, certo? Ó, e a bolinha no meio, né? A florzinha bem tradicional. Bolinha no meio, 4 pétalazinhas assim, ó. Se você pega essa flor e gira 90 graus, você concorda que ela vai ficar do mesmo jeito? Do mesmo jeito, né? Imagina que você girou 90 graus, ó, ela vai ficar do mesmo jeito. Então, existe aí um tipo de transformação, que é a rotação. Mas também imagina uma coisa. Imagina que você vai pegar essa papoula que você desenhou e vai fazer um giro de 180 graus. Ó. Também vai ficar do mesmo jeito? Se você girar 180 graus, também vai. Mas pensa uma coisa, ó. Tá aí a tua papoula. Aí tu vai fazer o seguinte, ó. Tu vai pegar essa papoula e tu vai fazer um giro, né? Uma rotação, na verdade, de 60 graus. Ela vai ficar do mesmo jeito? Não. Por quê? Porque se ela só tem 4 pétalas, quando ela girar 90 graus, uma pétala se sobrepõe à outra. Cada qual girou de 90 graus para a direita, digamos assim, e cada pétala ficou em cima da outra. Mas se ela só girar 60 graus, aí não vai ficar uma em cima da outra, concorda? Então eu tenho que perceber certas transformações em que quando eu faço a rotação, ou faço a translação, né, a papoula, a figura não muda. Se você pegar essa papoula aí, ó, e você fizer uma translação, afastar ela 1 centímetro para a direita, o teu desenho está diferente. Né? Se tu pegar esse teu desenho ó, e fizer uma translação de 1 centímetro para a esquerda, o teu desenho ficou diferente. Mas se tu fizer uma rotação de 90 graus, caso tu tenha 4 pétalas, a figura ficou igual. Então, esse tipo de transformação é que eu tenho que perceber. Se muda ou não muda a minha figura, tá legal? Olha essa questão agora aí, ó. De acordo com a descrição acima, qual das figuras a seguir é simétrica? Simétrica. Vamos lá. Quando é que uma figura é simétrica, pessoal? Pelo desenho, a linguagem, ele fala assim, ó, em linguagem informal, lá no texto, ó, em linguagem informal, uma figura no plano é simétrica quando for possível dobrá-la em 2 partes, no meio, né? De modo que essas partes coincidam completamente. Quer dizer, o que é uma figura simétrica? Se eu dobrar bem no meio, né, as 2 partes coincidem perfeitamente. Isso é uma figura simétrica. Então, perceba aí dos desenhos. Qual tu acha que vai ser uma figura simétrica? A B de bola, né? Até porque aqui, ó, se você perceber, né, ó, aqui embaixo, os cavalinhos, se eu dobrar bem no meio aqui, ó, dobrar no meio, esse cavalinho vem para cá, ó, vai coincidir com esse, ó. Mas não são iguais, né? Se eu dobrar daqui para cá, ó, eu vou coincidir, ó, se eu dobrar assim, até que vai coincidir cavalo, torre com torre, cavalo com cavalo, tal. Mas se eu dobrar no meio aqui assim, ó, para cá, esse cara aqui, ó, vai coincidir com esse aqui, ó, que aí não são iguais, tá vendo, ó? Então não há uma simetria. Aqui também não há uma simetria, ó, porque se você pensar que aqui é o eixo de simetria, você não tem o desenho igual de um lado e do outro, ó. Que também não. Agora aqui, ó, aqui sim, ó. Se você imaginar uma linha aqui no meio, ó, esse pedaço bate com esse, ó. Essa linha bate com essa, ó. Essa linha bate com essa, ó. Essa aqui com essa aqui com essa, né? E se você dobrar também assim, com eixo de simetria bem aqui, também vai dar certo, ó. Essa linha coincide com essa linha coincide com essa, ó. Então existe aí uma simetria, essa figura ela é simétrica, porque se eu dobrar tanto de um lado como do outro, ó, se você fizer essa dobra vertical, você vai perceber que ela fica igual. Se você fizer uma dobra horizontal, vai perceber que ela fica igual. Então, realmente vocês acertaram. A figura simétrica é o item B de bola. A gente vai começar a aumentar a dificuldade, viu? Vocês estão acertando, né? Vamos ver se vão continuar acertando. Parece que está aí agora para a gente errar, né, professor? Olha aí a próxima, ó. 4ª questão. Olha essa figura agora aí. Essa figura que você enxerga aí é um piso, né? Um chão, né? Um tipo de piso. Perceba aí as figurinhas que você está vendo aí, ó. Que figura é essa, hein? Nem sei dizer, né? Bichinho assim meio esquisito, né? Mas se você perceber, é porque não está completa, mas é como se fossem hexágonos. Dá para ver que são hexágonos? Ó, 1, 2, 3, 4. Aí se eu completasse aqui, ó, 5, 6, ó. Aí seria um hexágono aqui, seria um hexágono aqui, ó, e seria um hexágono aqui, ó. 3 hexágonos, né? Se eu fechasse aqui, aqui e aqui, né? Então é como se fossem 3 hexágonos, mas tem essa parte que está lisa, não estou vendo aqui o lado do hexágono. Mas, enfim, a figura que está aí
ele quer saber o seguinte, vamos lá, qual é a pergunta agora dessa figura? Ó? O polígono que dá forma a essa calçada, se você pegar esse polígono, deixa eu ver quantos lados ele tem. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, né? 12 lados. Como é o nome de um polígono de 12 lados? Quem lembra? Deixa eu invocar. Dodecágono, né? É isso mesmo, dodecágono. Ele é um polígono de 12 lados, beleza? Pronto, esses polígonos aí, ó. Polígono de que dá forma a essa calçada é invariante por rotações. Que marmota é essa, hein, galera? É invariante por rotações em torno de seu eixo de quantos graus, ó? O que ele quer? Professor, não sei nem o que ele quer aí. Não, ele é o que você entende por ser invariante por rotações? Invariante é o quê? Que não varia, que não muda nada. Por rotações, não muda nada se sofrer uma rotação. A pergunta é, esse polígono, se sofrer uma rotação, ele não muda nada se a rotação for de quantos graus? Essa é a pergunta. Tá legal? Ele é invariante por rotações, ou seja, ele não muda nada se sofrer uma rotação. De quantos graus? Respondam vocês agora. 90? Aí você tem que ver o seguinte. Você tem que ver se você girar 90, se ele vai ficar do mesmo jeito. Na mesma posição. Acho que não. Sabe por quê, pessoal? Olha o centro dele onde é, ó. O centro dele não é bem aqui, né? Então imagina o seguinte, ó. Ele tem essa ponta aqui, tá vendo, ó? Essa ponta aqui, essa pontinha aqui, ó. Quando ela girar, ela tem que sobrepor a essa aqui, ó. Tipo assim, ó. Esse pedaço aqui, ele vai ter que girar e vai ter que ficar exatamente em cima desse outro para não sofrer variação, para ser invariante, né? Então, esse é como se esse ponto, ó, que tem essa linhazinha até o centro, ó, tivesse que girar até aqui, ó. É mais do que 90, não é não? Olha aí, ó. Eu tô aqui, ó. Imagina uma setinha aqui, ó. Essa setinha aqui, ó, tem que vir para cá, ó. Então essa setinha vai ter que girar, 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 girar até, ó, aqui é 90, ó. Só que ela tem que passar de 90, ó. Então qual seria o ângulo que tu acha? Olha para as opções. Tem que passar de 90, ó. Será que é 180? Será que o giro é completo 180? Não. Então só sobra quem? 120. Mas vamos ter uma visão melhor. Olha o meu desenho aqui, ó. O que você tem que fazer? Você tem que pegar a figura e marcar o centro dela. O centro. Aí tu vai ligar o centro, ó, para qualquer ponta dessa. Ó. Pode ser para cá, pode ser para cá e pode ser para cá, ó. Tá vendo que eu fechei os hexágonos que eu tinha falado no começo? Do centro, ó, eu fechei os hexágonos. Tá vendo, ó? Fechei os 3 hexágonos. Agora perceba, ó. Dessa reta para essa reta, ó, que ângulo é esse, ó? Ora, a circunferência toda são quantos graus? 360. Só que eu dividi em quantas partes iguais? 3. Quanto é 360 dividido por 3? 120 graus. Perfeito. Melhorou a compreensão agora? Certo? Ó? Observa, ó. Porque para essa figura ser invariante por rotação, quando esse cara aqui, ó, essa retinha aqui, ela vai girar, girar, girar até chegar aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, por exemplo, esse pontinho bem aqui assim, ó, ele tem que girar até chegar aqui, ó. Essa pontinha da seta aqui, ó, essa pontinha da seta, ó, ela tem que vir para cá, ó. Então ela tem que fazer um giro daqui, ó, até aqui, ó. Aí tu percebe, ó, que se tu dividir ela em 3 partes iguais, o 360 dividido por 3 dá quanto? 120. Show de bola? Foi mais difícil essa, pessoal? Foi não? O tanto que você vai ter que dividir pelo 360. Por exemplo, lembra da papoula que eu falei, da planta? Quantas pétalas tinha a plantinha que eu falei? Por isso que era 90. Porque são 4 pétalas. Para uma pétala se sobrepor à outra, então ela tinha que fazer uma rotação de quanto? Para ser invariante, né? 90. Mas imagina agora desenha aí no teu caderno uma florzinha, de novo, a bolinha do meio, e 5 pétalas. 5 pétalas. Agora, com 5 pétalas, ela tem que fazer uma rotação de quanto para ser invariante por rotação? 360 dividido por 5. Dá quanto?
300 por 5 dá 72 graus. Teria que ser 72 graus. Se fosse 6 pétalas, 360 dividido por 6, 60 graus. E assim por diante, né? Tu tem que ver quanto tu vai girar. Conta as pontas iguais, ó. Tu vai contar as pontas iguais, ó. Tem essa ponta aqui, ó, que é essa ponta aqui, ó, e aquela ponta lá de cima. São 3 pontas. Então, 360 dividido por 3, 120. Não é fácil? Quer falar uma coisa, Lucas? Vamos para outra aí? Quero saber se a galera lá do interior do Ceará, todas as cidades que estão conosco, né? Altaneira, Barro, Bela Cruz, Crato, Iracema, Itaitinga, Jijoca. É muita cidade, meu irmão. Juazeiro do Norte, Jucás, Limoeiro do Norte, Monsenhor Tabosa, Pacatuba, Paramonti, Pires, Ferreira, São João do Jaguaribe, Senador Pompeu, Tamboril, Tauá, Buretama, Uruburetama, o que mais? Até agora só, né? Se todos estão conosco aí, né? Todos estão aí acompanhando o Projeto Alcance. Nós temos aí muitas cidades e temos também algumas escolas e alguns alunos também até fora do estado do Ceará. Eu já entrei em contato pelas redes sociais com alguns alunos que estão lá no Paraná, outros alunos que estão lá em Santa Catarina. Esses são os que eu tive contato aí, que também estão assistindo pelo Alcance, já ficaram sabendo do projeto, né? Nós estamos ficando famosos, né? Estão participando, né, com a gente nessa aula de matemática. E lembrando o pessoal que está aqui agora que amanhã, quem está aqui em Fortaleza, vai fazer um simuladozinho. Mas eu queria também dizer que o pessoal que está nos assistindo aí nas cidades, nós vamos depois disponibilizar o PDF da prova do simulado para vocês. Para que vocês que estão aí, não estão aqui em Fortaleza hoje, nem amanhã, né, que é o dia da prova, possam depois, no momento mais particular, fazer na sua casa, né? Vou entregar o gabarito também, você faz um simulado na sua casa. Vamos disponibilizar o PDF da prova para que todos os alunos possam, depois em casa, fazer a prova e se testar também, né? Vamos entregar o gabarito também para que você saiba quantas questões você fez, tá bom? Vamos para a próxima, então. Questão aí de número... Estamos em qual agora, galera? Vamos para a quinta, né? Eita, essa quinta aqui eu quero ver quem acerta, viu? Então, a quarta foi letra D de dado. Vamos para a quinta agora. A figura seguinte ilustra um salão de um clube onde estão destacados os pontos A e B. Olha o desenho, ó. Os pontos A e B. É como se fosse uma caixa, né? Se fosse uma caixa. Eu tivesse o ponto B lá em cima da caixa, ó, na parte de trás, e o A na parte direita da caixa, no chão. Tá certo? Aí ele quer saber o quê, ó? Nesse salão, o ponto em que chega o sinal da TV, o ponto onde chega o sinal da TV a cabo, fica situado em A. Então tem um ponto lá no A onde chega o sinal da TV a cabo. A fim de instalar um telão para a transmissão dos jogos de futebol da Copa do Mundo, é importante, né? Esse sinal deverá ser levado até o ponto B, por meio de um acabamento que seguirá na parte interna da parede e do teto. O menor comprimento que esse cabo deverá ter para ligar os pontos A e B deverá ser obtido por meio da seguinte representação no plano. O professor não entende nada, vou explicar melhor. Eu tenho esse ponto bem aqui, que eu tenho que ligar para aquele ponto B lá. Imagina que esse retângulozão aqui, esse paralelepípedo, não é o nome dessa figura? Paralelepípedo é uma sala grandona, né? Está aqui o comprimento da sala, a largura da sala e a altura da sala. No chão da sala, do lado direito da sala, tem o ponto A, onde tem um ponto de TV a cabo. O cara vai ter que levar esse fio aqui pela parede, né? Eu não posso também passar o fio pelo ar, porque vai ficar feio demais, né? Imagina a tua casa, o fio passando aqui na tua frente, não pode. Tem que ser pela parede. Então, o fio vai ter que andar pela parede até o ponto B. Então, ele vai ter que andar por essa parede aqui, ó, e vai ter que andar pela parede lá de cima, que é o teto. Vai ter que andar pela parede da direita e vai ter que andar pelo teto. Do jeito que está o desenho aí. Só que a pergunta é, qual é o menor pedaço de fio que eu vou ter? Qual é o menor pedaço de fio? Por exemplo, se o cara quiser ser bem estragado mesmo, ele pode pegar o fio e fazer assim, ó. Vamos por aqui. Gasta o fio que só desgraça, não? Só que ele tem que ser inteligente. Eu não quero gastar muito, não. Quero gastar pouco. Então, por onde é que eu tenho que ir para gastar pouco? Tá legal? Ora, pessoal, vamos pensar uma coisa, ó. Se você vier por aqui, ó, vem aqui, sobe a parede lá e vai para o B. Pelos cantinhos da parede. Será que essa distância aí é a menor de todas? Não. É melhor que ele faça como está aí, ó, no desenho, né? Mas a minha pergunta é, pessoal, o mais importante é o seguinte, ó. Como saber exatamente que ponto é esse aqui, ó? Certo? Ó, o grande lance é
como saber exatamente que ponto é esse aqui, ó. Porque ele pode fazer assim, galera, ó. Entendeu? Tem outras opções para ele fazer. Mas qual é o menor caminho? Pessoal, a gente já aprendeu desde pequeno que o menor caminho é uma curva ou é uma reta? Uma reta só, certo? Ó, imagina o seguinte, eu quero ir para minha amiga ali, que está de verde ali. Como é seu nome, meu amor? Quero ir lá onde está a Lúcia, tá certo? Eu posso, se eu for, né, quiser andar mais, eu venho por aqui. Fala com ela aqui. Como é teu nome? Sibeli e tal. Aí vem aqui e falo com a Lúcia, né? Com a Lúcia. Beleza? Foi o menor caminho, foi? Não. Se eu quisesse ter vindo direto de onde eu estava, direto, como eu fiz agora, a volta, era mais perto, não era não? Então, o menor caminho é uma reta. Só que tem um problema. Se eu for direto para lá, eu estou andando num plano só, que é o chão. Aqui tem dois planos. Tem a parede de cá e tem o teto. São dois planos. Um é um plano vertical, outro é um plano horizontal. Para eu enxergar o menor caminho, eu tenho que transformar esses dois planos num plano só. Como assim, professor? Imagina que você vai fazer o seguinte. Imagina que agora não é mais uma sala de aula, é uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato. Tá legal? Ora, esse plano de cima tá o teto. A parede é vertical, o teto é horizontal. Imagina se eu pudesse fazer o seguinte, ó. Se eu pudesse pegar essa parede aqui e levantar para ficar exatamente igual ao teto assim, ó. Ou o contrário, pudesse pegar o teto aqui, né, e baixar para ficar igual à parede. Como se eu pudesse levantar essa tampa da caixa aqui, ó. Então vamos para as opções, ó. Nas opções, você vai ter que perceber qual delas mostra o menor caminho. Quero que você observe que, olha o que ele fez nas opções, ó. Olha para o desenho lá. O ponto A está na parede horizontal, do lado direito. Isso que está aqui em cima, ó, está aqui o B, tá vendo? Ó? Isso aqui é o teto da sala, né, pessoal? Ó, o teto da sala. O que é isso aqui? O que é? A parede, ó. O que ele fez? Ele pegou a parede, tá aqui o teto, ó. E está aqui a parede, ó. O que foi que ele fez? Pegou a parede e fez assim, ó. Deu para entender? E está mostrando para vocês assim, ó. Tudo bem, ó? Tá aqui o teto, tá aqui a parede, ó. Ele levantou a parede para ficar num plano só e mostrou para vocês assim, ó. Tudo bem? Então, percebe, ó. O B está aqui, o A está aqui. Depois que ele botou no mesmo plano, depois que ele botou no mesmo plano, a menor distância é o que mesmo? Uma reta. Então, é o item. Depois que estão no mesmo plano, a menor distância é uma reta. Tu acha que é mais perto assim, ou o cara fazer isso aqui, ó? Vem para cá e depois dobra. Melhor vir logo direto, ó. Então, seria o item. Tá claro, pessoal? A questão podia ser um pouquinho mais difícil. Sabe como? Ele dava os valores e pedia, qual é a distância? Tá certo, ó? Ele dava os valores, ó. Ele dizia, ó, o comprimento da caixa é 10. A largura é 6. E a altura é 3. Qual é o comprimento do fio? Aí complica mais, não complica? Mas olha aqui uma coisa, ó. Se eu já sei que a figura é essa, então não complica muito. Porque, ó, se o comprimento da sala é 10, digamos que o B seja o ponto médio, né? E o A seja o ponto médio, tá bom? Se o comprimento da sala é 10, daqui para cá seria quanto, ó? 5. Se a largura da sala for 6, daqui para cá, então é 6, ó. 5 mais 6, opa, desculpa, bem aqui, né? 5 mais 6 dá quanto? 11 metros, ó. Esse pedaço aqui seria o quê? Seria a metade, né, ó. Quando você levantar, ó, isso aqui vai ser a largura da sala todinha, e aqui vai ser só a metade, ó. Se for 6, aqui é 3. Então, se eu tenho 11 para cá e tenho 3 para cá, como é que eu acho esse, hein, galera, ó? Se eu tenho 11 para cá e tenho 3 para cá, como é que eu acho esse? Teorema de Pitágoras. Triângulo retângulo, hipotenusa ao quadrado, igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aí poderia ser mais interessante ainda a questão. Mas eu quero só que você perceba isso. Qual é a menor distância? Uma reta. Ficou claro? Sempre que eu quiser saber a menor distância, eu vou procurar uma reta. Teve uma questão que caiu na prova que era assim. Ele dizia que numa sala, era uma sala cúbica, né? Uma sala cúbica. Aí ele dizia que duas formigas
estavam o mais distante possível da sala. Então, que distância elas tinham que percorrer para a menor distância para elas se encontrarem? Então, se elas estão na distância mais longe, estão na diagonal, não estão? Na diagonal do cubo, numa ponta e na outra. Aí, ó, o que você tem que fazer para saber qual é a distância entre elas? Uma está na tampa de cima, a outra na tampa de baixo. Uma na ponta, a outra na outra. Ó. Você levantava essa daqui, ó, e você andava exatamente daqui para cá. Ó. Você fazia só um Pitágoras. Ó. Seria esse lado e esse lado, fazia um teorema de Pitágoras. Tá certo? Então, sempre que você quiser andar numa figura espacial, abre a tampa, deixa num plano só e vai na reta, que é o menor lugar possível, menor distância. Tá bom? Vamos em frente. Cadê o passador? Vamos para outra questão. Estamos em qual já? Questão. Pessoal, ó, nós temos nesse material aí, acho que bem umas 30 questões. Todas estão comentadas. Vou entregar para os meninos também para poder ser disponibilizado para vocês, tá bom? Mas todas estão comentadas. Eu tenho uma parte de áreas que eu não queria nem que você olhasse, não, que eu vou depois montar uma aula só de áreas para a gente trabalhar também. Essa aula agora vamos trabalhar só com simetrias, que é a parte que é mais importante nesse começo, né? Primeiro. Mas vamos lá, volta para frente, ó. Foi a letra S aqui. Sexta questão. João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele ia descrever um deslocamento pela pirâmide. Eita, agora é a questão do Enem, ó. Essa caiu no Enem. Tá aí a pirâmide, ó. Aí presta atenção. Ele disse que nessa pirâmide o cara vai fazer um deslocamento descrito por João que vai mover pela pirâmide sempre em linha reta do ponto A ao ponto E. Pessoal, onde é que está o ponto A? Ó? No chão, lá embaixo. E aí, galerinha? Tiagão, Rodrigo. Ó, ponto A lá embaixo. Ele vai até o ponto E lá em cima. Vá prestando atenção, ó, do ponto A até o ponto E. Depois ele vai do ponto E até o ponto M. Onde é que está o ponto M, ó? Aqui embaixo, no chão de novo, ó. Sai do chão, vai lá para o ponto E, volta para o chão no ponto M, que é o ponto médio entre B e C. Depois, ele vai para o ponto C, do M para o C. O desenho que Bruno deve fazer é, ó, o deslocamento descrito por João, mova-se pela pirâmide sempre em linha reta do ponto A ao ponto E. A seguir, do ponto E ao ponto M. E depois, do ponto M ao ponto C. Ele propôs, ó, que ia fazer um deslocamento e desenhar a projeção. Olha lá em cima, ó. Desenhar a projeção. Grifa a palavra projeção. Pessoal, a projeção é o desenho que você está vendo mesmo? Não, é quando você projeta no chão. Então, muito cuidado com isso, ó. Se você olhar daqui, não é a projeção. A projeção, você pegar todos os pontos, vai projetar onde? No chão. Se você, então, ó, olha para cá, ó. Se você olhar para a pirâmide, a trajetória que ele fez foi essa aí, ó. Do A para o E, do E para o M, do M para o C. Essa é a trajetória. Cuidado, essa é a trajetória, mas essa não é a projeção. A projeção é o seguinte, ó. Eu tenho essa reta daqui para lá, ó, do A até o E. Tu percebe que se tu olhar de cima, o ponto E está bem no centro do quadrado da base? A base é um quadrado, ó. A base é um quadrado, A, B, C, D, ó. O ponto E, quando eu projetar o ponto E, onde é que ele vai ficar? Bem no centro do quadrado. Quando eu projetar o ponto E, ele vai ficar onde, ó? No centro do quadrado. Então, quando tu andou do A para o E, a projeção é do A para o E, ó, no centro do quadrado. Percebe? Então, tu não está olhando ele subindo, tu está olhando no chão. Eu fui dali para cá. Então, quando eu projetar, é uma reta no chão, ó. Então, ele vai sair do ponto A até o centro do quadrado, ó. Aí depois ele vai do E para o M. Então, mais uma vez, ele vai andar descendo, ó. Então, ele vai do centro para o M, ó. E depois vai andar para o C. Então, olha aqui, ó. Vamos para as opções. Olha o desenho como é que ficaria, ó. Se você botar a pirâmide, né, onde o ponto A está ali, ó, e o ponto B está lá no outro lado, o ponto E vai estar no centro. Então, ele sai do A para o E. Onde é que está o ponto M? Entre B e C. Do E para o M e do M para o C. Tá claro aí? Qual é o item? Olha aí, a opção. Opção C de casa. Vocês entenderam, pessoal? Não tem nada a ver com o desenho lá, ó, porque é a projeção. Perfeito aí? O ponto E, você vai projetar. O ponto E vai ficar onde, ó? No centro do quadrado. Era para ter aqui a letra E. Ponto E. Então, do A para o E, na projeção, ó, é daqui para cá. Do ponto
para o ponto M, o ponto M está bem aqui, ó, no meio do B e do C. Então, do E para o M, ó, e do M para o C. Letra C de casa. Joinha? Vamos fazer mais uma. O globo da morte, essa foi do Enem também, ó. O globo da morte é uma atração muito tá um pouquinho afastado aí, não estou nem conseguindo enxergar. Está muito usada no circo, né? Ele consiste em uma espécie de jaula em forma de uma superfície esférica feita de aço, onde motoqueiros andam com suas motos por dentro, a seguir. A seguir tem-se a figura 1, uma foto de um globo da morte. Na figura 2, uma esfera que ilustra um globo da morte. Na figura 2, o ponto A está no plano do chão, onde está colocado o globo da morte. E o segmento AB passa pelo centro da esfera e é perpendicular ao plano do chão. Ou seja, se você perceber, ó, o A está no chão e o B está lá em cima. Tu concorda que o A e o B, deixa eu botar aqui a figura, ó. Tu concorda que o A e o B projetando é o A, o B projetando é o A, né? Ele está em cima ou está embaixo. E imagina que a moto vai girar nesse sentido de A para B, né? Ó, a moto vai estar girando assim, ó, no globo. Vai estar girando assim, ó. Assim, né, ó? Olha aqui, ó, do A para o B, ó. Vai estar fazendo isso, ó, todo tempo. Tá legal? A pergunta é, se a moto faz esse trajeto de A para B, de A para B, de A para B, que é assim, ó, para frente e para trás, ó, para frente e para trás, tá certo? A pergunta é, qual é a projeção, a imagem do trajeto feito pelo motoqueiro no plano do chão? É melhor representado por qual? Ó? A imagem do motoqueiro feito no plano do chão. Isso é projeção ortogonal, não é não? É a imagem no plano do chão, ó. Imagina uma luz lá em cima. A luz lá em cima vai mostrar no chão como. Aí vamos lá. O que eu te falo naquela hora? Meu irmão fazendo isso, não era? Ó? Quando a minha irmã fazia isso, ó, vocês disseram que a projeção era o quê? Uma linha no chão. Só que agora ele está fazendo isso, ó. Ó, isso, ó. Tá vendo, ó? O B está ali. É para frente assim que ele está fazendo o giro, ó. Então vai girar para frente, ó. Para frente, ó. Para frente. Na verdade, ó. Olha aqui uma coisa. Vou fazer duas perguntas, ó. Quando eu estou fazendo assim para vocês, ó. Vocês estão vendo o que na ponta do meu dedo? Um arco de circunferência, tá certo? Quando eu estou fazendo assim para vocês, ó. Vocês estão vendo o que no meu dedo? Um arco também? Não. Uma reta. Porque se eu fizer só assim para você, ó. Você só vê uma reta, não é não? Você não vê o círculo, a não ser que eu faça de lado. Aí você vê que eu estou fazendo um movimento circular. Mas se eu fizer de frente, ó. Você só vê uma reta. Uma reta subindo e descendo. Subindo e descendo, né? Agora, eu quero saber no chão. Se eu faço isso, ó. Daqui, projetei no chão um ponto, ó. Subi mais, projetei outro, ó. Subi mais, projetei outro, ó. Subi mais, projetei outro, ó. Tá, só faz assim, ó. Para lá, para cá. Para lá, para cá. Então é uma reta. Tá legal? Qual seria então aí nossa resposta? E aí? Item E. Item E, né? Vai ser uma reta assim, ó. Tá certo, ó? Exatamente a projeçãozinha no chão lá. O ponto B e o ponto A, o ponto B e o ponto A estariam bem aqui, ó, no centro da reta, ó. Tanto o ponto A como o ponto B, um em cima do outro, ó. Aí quando do A vem para cá, faz esse pedaço da reta. Quando vai para lá, faz esse pedaço da reta. Tá legal? Mas seria o item E. Todo mundo enxergou direitinho? Vamos para mais um, acho que é a última, né? Eu estou doido para trabalhar? Tiagão, doido para trabalhar, né, Tiagão? Rodrigão, doido para trabalhar os dois? Vamos lá, ó. Fazer outra aqui. Então a brincadeira é assim, tá aí, ó. A projeção vai ser uma retazinha para frente, seria o item E. Essa outra, o Museu do Louvre, outra do Enem, ó. O Museu do Louvre, localizado em Paris, na França, é um dos museus mais visitados do mundo. Uma de suas atrações é a pirâmide de vidro, construída no final da década de 80. A seguir tem-se na figura uma foto da pirâmide de vidro do Louvre. E na figura 2, uma pirâmide reta de base quadrada que a ilustra. Olha o desenho. Real e o desenhozinho imaginário. Aí eu tenho aquele ponto A, aquele ponto C, o B e o D. Olha aí, ó. Foi do Enem também. É ou não é igual a que a gente acabou de fazer? Né? A do globo. Parecida. E a anterior também, da pirâmide? Parecida. Todas do Enem. Ele gosta desse tipo de questão, ó, de projeção ortogonal. Aí vamos lá. O que ele quer? Ele quer saber, ó, considere os pontos A, B, C, D, como na figura 2. Suponha que alguns reparos devem ser efetuados. Para isso, uma pessoa fará o seguinte deslocamento. Primeiro deslocamento, partir do ponto A e ir até o ponto B.
partir do ponto A e ir até o ponto B. O que mais? 2. Ir do B para o C. A para B, B para C. Deslocando-se pela aresta que contém esses dois pontos. Depois ir de C para D, pelo caminho de menor comprimento. Deslocar-se de D até B pela aresta que contém esses dois pontos. Então ele vai de A para B, nessa aresta aqui, de B para C, em cima da aresta também, ó. E de C para D, no menor caminho, qual é o menor caminho? Uma reta. Assim, ó. Tá legal? E depois, deslocar-se de D até B pela aresta que contém esses pontos, ó. Depois ele vai de D até B, ó. Vai fazer isso, ó. Tá legal? Esse é o caminho. Agora a pergunta é, olha lá, a projeção do trajeto da pessoa no plano da base da pirâmide é melhor representada aonde? Eu aconselho que você faça, ó. Deixa eu ver aqui as projeções como é, ó. Cadê os bichos aí, ó? Olha aí, ó. Feio, né, ó? Aqui. Isso aqui. Ixi, tá difícil, não é essa? Acho que é qual, galera? Vamos desenhar, vamos desenhar. Olha a pirâmide, ó. Qual é o trajeto? A para B. A para B. Aí eu pergunto para vocês, esse A para B, como é a projeção? Projeta o ponto B bem no centro aqui da base e vai ser aqui, ó, do A até a projeção do B, ó. Uma reta para cá. Olha aí, ó. Essa é a projeção. A primeira projeção. Segundo caminho, qual é o segundo caminho? De B para C. Pessoal, observa que o B está bem aqui, o B, ó. O B está bem aqui. O C está nessa aresta, não está? Do B para o C, o B está aqui, tá vendo, ó? Do B para o C, o final do caminho é bem aqui, né? O final, o C está no meio, ó. Então é como se do B viesse até aqui, seria assim, ó. Porque o B está aqui, ó. O B projetou para cá. E se do B passasse do C e viesse até o final aqui, a projeção seria assim, ó. Só que o C está pelo meio do caminho, ó. Então deve ser só um pedacinho assim, ó. Antes de chegar aqui, ó. Só um pedacinho assim, ó. Olha aí, ó. Perceberam? Entenderam isso aí? Ó, o B está lá em cima. Quando eu projetar o B vai estar aqui, ó. Então ele veio do A para o B. Ó, do A para o B é do A para o B. Do B para o C, imagina que ele vai passar do C até aqui assim, ó. Se ele andar de toda essa aresta aqui, ele andar, saúde, daqui para cá, ó. Beleza, ó? Daqui para cá. Mas o C está pelo meio do caminho, ó. Então vai ficar pelo meio do caminho, ó. Só até aqui. Próxima trajetória, do C até o D. Cuidado, ó. Se eu projetar o D, eu vou projetar bem aqui, tá vendo, ó? Se eu projetar o D, eu vou projetar bem aqui, ó. Então, você vai perceber, ó, que se eu projetar o D, eu vou projetar aqui, então eu vou ligar para cá, ó. Porque sempre o projeto é no chão. E por último, do D até o B, né? O B está de volta bem aqui, não está o B, ó? O B não era aqui, não era o B? Então, do D até o B vai ser isso aqui, ó. Perfeito? Então, procura ver como é essa figura aí lá nas opções. Que é uma reta grandona e um triângulozinho. Letra. Vamos ver as opções de novo lá. Opções, opções, opções. Opa, aqui. Qual é então, ó? Qual você acha que é qual dessa daí? É a C? Desceu. E aí? Olha lá, de novo, ó. Letra C, exatamente. Tá certo aí, pessoal? Tranquilo? Acho que tá bom, né? Temos outras questões aí. Eu espero ter contribuído um pouco com vocês. Estou aqui sempre com vocês aqui, cuidando de vocês, mas gosto de vir dar uma aulazinha para vocês também, de vez em quando. Tá bom? Sei que a matemática é um pouquinho mais indigesto, né? Do que certas disciplinas, né? Hoje foi melhor, porque não teve muito cálculo, né, pessoal? Foi só visão. E tem questão assim no Enem. A geometria está lá e tem muitas questões que você não precisa nem usar fórmula. Só observar, fazer algumas continhas, às vezes poucas, mas que fica legal. Tá bom? Grande beijo, Deus abençoe o coração de vocês. Amanhã, simulado, não percam, tá, pessoal? Valeu. Tiagão, Rodrigo, vocês.